Fundamentos da Oncologia para não oncologistas. Venham com a gente mudar essa realidade da oncologia brasileira. Males que crescem desesperadamente só podem ser aliviados com mecanismos desesperados, segundo William Shakespeare. Mas será? A gente vai ver nesse curso. O câncer começa e termina nas pessoas. Em meio às abstrações científicas, às vezes essa verdade fundamental pode ser esquecida. Médicos tratam doenças, mas também tratam pessoas. E essa precondição de sua existência profissional, por vezes, os empurra em duas direções ao mesmo tempo. Segundo John Goodfield. Uma doença antiga, outrora uma doença clandestina, sobre a qual se falavam sussurros e que se metamorfoseou numa entidade letal, amplamente predominante e que muda de forma imbuída de tal potência metafórica e política que costuma ser descrita como a peste definidora da nossa geração. A gente vai entender um pouco mais isso, essa frase de Siddhartha, do livro O Imperador de Todos os Males. De certa forma, é uma história militar, uma analogia, em que o adversário é amorfo, atemporal e difuso. Aqui também há vitórias, derrotas, campanhas após campanhas, heróis e vilões, sobrevivência, resiliência e, inevitavelmente, os feridos, os condenados, os esquecidos e os mortos. Segundo Siddhartha também. Mas afinal, por que falar de câncer? Por que o médico não oncologista das diversas especialidades no Brasil e no mundo precisa entender um pouco da oncologia, dos princípios do tratamento, dos princípios do diagnóstico precoce e de todo o cuidado do paciente oncológico? Bem, é o que a gente vai entender nesse curso. Primeiro, o aumento da incidência dos casos de câncer no mundo por diversos fatores e o crescimento dos fatores de riscos também. Os fatores também são comuns não só ao câncer, mas a outras doenças como obesidade, diabetes, hipertensão. Outro ponto importante, os sobreviventes do câncer, os curados, com ou sem sequelas, precisam ser acompanhados. Além disso, muitos pacientes se tornarão portadores crônicos. Nem todos serão curados, mas eles podem ter a doença e viverão de forma ativa. Todos nós, médicos, precisamos acompanhar esses pacientes. Os pacientes também precisarão de tratamentos concomitantes. Enquanto ele trata um câncer, ele trata diabetes, trata um hipotiroidismo, precisa de uma cirurgia para uma aderência abdominal. E acho que um ponto fundamental aqui, os melhores resultados, com todo o apoio multidisciplinar, serão os que trarão o melhor benefício para o paciente. Para a gente ter uma ideia, também em relação ao diagnóstico, o momento do diagnóstico. Em geral, no mundo inteiro, cerca de 30% dos novos diagnósticos já trazem os pacientes com metástases evidentes, ou seja, muitas vezes o diagnóstico é feito até pela metástase e não pela identificação de um tumor primário. Mas quando esses pacientes chegam, quando você começa a avaliar e estudar o caso, mais 20% podem ter já outros pontos de doença crescendo, suas metástases ocultas, que depois aparecerão. Para vocês terem uma ideia, em alguns casos até, 80% dos pacientes já chegam com uma doença metastática. E é essa a realidade que a gente pode e vai mudar. Infelizmente, a maioria dos diagnósticos é tardio, por vários motivos. E por que isso acontece então? Primeiro, numa fase inicial, o tumor é assintomático, ou oligosintomático. Falta triagem, falta orientação, falta prevenção. Tem aquela história, também de 3 tipos de tumores que a gente pode contar um pouco aqui. Uma analogia, tem o tumor que parece mais um pássaro, que é super rápido, cresce rápido, se movimenta rápido. Muitas vezes esses pacientes podem não ter tanto benefício de uma prevenção, de uma triagem, porque são aqueles tumores super agressivos que de uma hora para outra aparecem e disseminam. Tem aquele outro tipo de tumor que parece mais um coelho, um gato, ele é um pouco mais ágil que a maioria, mas que eles podem ser diagnosticados e a gente consegue pegá-los no momento certo, se for o caso. E tem aquele tumor que é um tumor mais lento, que lembra uma tartaruga, que ele tem um crescimento lento, uma evolução muito lenta, dificilmente causa qualquer mal às pessoas, e esses tumores têm tempo. Esse paciente pode esperar anos até o diagnóstico e o tratamento, por exemplo. Então a gente precisa ter em mente também que nem todo tumor é igual e nem todo organismo vai responder da mesma maneira. Em relação aos atrasos, a gente tem vários pontos então. Primeiro, o paciente também demora muitas vezes para procurar, tem um sintoma, uma dor, uma má digestão e demora a procurar o médico. O segundo ponto, o
próprio médico pode atrasar. Muitas vezes a gente não reconhece um sintoma inicial no consultório, no pronto-socorro, não só consegue tirar uma dúvida ou investigar adequadamente um sintoma de um paciente. Então, muitas vezes isso pode ser nossa responsabilidade também, e aqui a gente pode mudar bastante. A falta de conhecimento também. A gente aprende muitos assuntos na faculdade, depois nunca mais vê. Em oncologia, muitas vezes é assim. Mas esses pacientes procuram primeiro os médicos, em geral, das diversas especialidades. Além disso, tem os atrasos no sistema de saúde, público ou privado. Demora para marcar um exame, demora uma consulta. Com isso, se a gente vai ver, em média, os pacientes chegam a atrasar depois dos primeiros sintomas, 6 meses, 1 ano, até chegar à possibilidade de um tratamento adequado. Além disso, vejam esses fatos sobre o câncer que eu gostaria de mostrar aqui. Provavelmente, você ou algum familiar ou alguém que você conhece já foi afetado pelo câncer. Todos nós temos alguma história próxima. Então não dá, mesmo não sendo oncologista, para ficar fora disso. Certamente também você, médico das diversas áreas, das diversas especialidades, nas capitais, no interior, já atendeu pacientes oncológicos ou que sobreviveram do câncer. Ou você também já ajudou a prevenir e contribuiu muito para o diagnóstico precoce de um câncer. No entanto, às vezes, também isso pode não ter acontecido por falta de conhecimento. Um outro ponto fundamental, a educação médica no país. Sabendo que o câncer é a segunda causa de morte em adultos, só cerca de 10% ou até menos das faculdades possuem a disciplina oncologia de forma estruturada num currículo obrigatório. E mesmo assim, depois que a gente vê, muitas vezes não tem esse segmento da atualização. Médicos e o câncer. Na verdade, isso é uma fronteira, é uma nova fronteira. Os médicos vão precisar saber, mesmo não sendo oncologistas, como fazer o primeiro atendimento, como orientar, como indicar, como cuidar de uma forma mais holística, mais genérica, mesmo que não seja especificamente sobre o tratamento da doença em si. Você pode ajudar a transformar essa realidade. Todos nós podemos, e é isso que a gente vai fazer aqui. E, obviamente, nesse curso, a gente quer falar de oncologia, mas de uma forma bem tranquila. A gente não quer assustar ninguém, é um tema que algumas pessoas não estão tão acostumadas, mas realmente são conhecimentos fundamentais e que a gente precisa ter na ponta da língua, porque se esses pacientes chegam, não dá para esperar 1, 2 semanas e o paciente já não voltou, perdeu aquela conexão e pode perder uma grande chance realmente de cura ou de sobrevida, de controle de uma doença grave, como o câncer, por exemplo. E é através desse curso que a gente quer trazer realmente uma informação cuidadosamente selecionada para vocês e que pode ajudar em cada momento do atendimento desses pacientes. Eu vou falar aqui alguns casos, vocês imaginem se já atenderam alguma vez algo parecido. Nem todos, obviamente, esses sintomas são sempre câncer, ou a maioria até não são, mas a gente precisa ter o diagnóstico diferencial e entender caso a caso onde investigar, em que momento fazer quais exames e como orientar uma família e até mesmo quando encaminhar um paciente na hora certa para os outros especialistas, oncologistas ou não. Então vou contar um caso rapidinho. Uma criança que chega com queixas frequentes de dor no quadril ou dor na perna, situações comuns. O que a gente pensa inicialmente? É dor do crescimento, está naquela fase, início da adolescência, por exemplo. Ou um outro caso, um paciente que chega, eu estou há vários meses com dor nas costas, já passei com ortopedista, tem um bico de papagaio, que os pacientes falam, e é isso mesmo. Mas aí o paciente começa a emagrecer, tem diabetes. O que mais a gente lembra sobre isso? Por exemplo, uma outra situação que a gente vê toda hora. O paciente chega com anemia. Anemia por falta de ferro. Mas eu não como carne e eu não tenho outro motivo. E os pacientes muitas vezes estão tomando sulfato ferroso há vários meses sem resolver. O que a gente pensa numa situação dessa também? Um outro exemplo, uma afta na boca que não cicatriza. Alguns pacientes usam os diversos remédios, mesmo que os odontologistas e outros especialistas já indicaram e não cicatrizou. Sangramento quando tem relação sexual, ínguas no corpo, no pescoço. O paciente tem dor de garganta, mas não melhorou aquela íngua, aquele linfonodo, por que será? Espinhas na pele que não cicatrizam. Dificuldade para engolir. O paciente fala, mas isso é refluxo, já tratei, melhorou um pouco. Então,
A gente tem que lembrar e entender, a gente vai ver nesse curso com casos reais escolhidos para discussão e com uma informação muito pertinente, como que a gente pode identificar esses fatores de riscos no seu consultório, no pronto-socorro, onde você estiver, você vai saber e vai poder ajudar bastante a mudar essa realidade. Qual vai ser a metodologia de ensino que a gente vai usar nesse curso? Porque a gente precisa entender para poder utilizar da melhor maneira possível e que a gente possa realmente trabalhar juntos, em grupo, em equipe, para aprender os detalhes mais importantes. Então, esse curso vai ter uma abordagem muito prática, com casos do mundo real que a gente preparou e selecionou nas diversas áreas da medicina para vocês. A gente vai ter que trabalhar muito o pensamento crítico e utilizar esse pensamento para uma aplicação imediata do conhecimento na prática de todos nós aqui. O aprendizado também ele é dinâmico e a gente pretende que ele seja duradouro. E após utilizar bastante, trabalhar bastante nesse curso, com aquela informação vocês vão poder utilizá-lo de imediato na carreira de vocês. O ambiente será muito interativo, então teremos os fóruns de discussão e o aprendizado em grupo, onde você precisa entender, captar aquela informação, metabolizar, digerir e construir a sua própria opinião sobre o assunto. A gente tem que lembrar que o aprendizado vem de dentro, então a gente precisa realmente trabalhar bastante. Essa metodologia ativa e centrada no aluno traz uma oportunidade de aprendizado muito mais significativo. As atividades serão síncronas, ou seja, no mesmo momento, todos participando, ou assíncronas. Ou seja, o aluno terá 24 horas do dia para entrar, discutir, ver os vídeos, ver todos os materiais. Então, isso é um curso realmente que foi voltado para profissionais que têm uma vida superativa, como nós médicos. Ele será totalmente online e desenhado para essa nossa vida corrida, né, e esse nosso dia a dia que todos conhecem. A participação será no seu tempo. Você organiza o seu horário de trabalho, o seu horário de aprendizado, exceto naquele momento, naquela aula que a gente tem marcada para discutir, concluir os temas e ouvir a opinião de todos. Serão temas críticos para especialistas de todas as áreas do conhecimento da medicina e que vão contribuir a montar essa estrutura que vai nos ajudar realmente a mudar essa realidade no Brasil. Como eu já falei, uma das atividades é obrigatória e teremos também um período de tirar dúvidas e para fazer networking, para conhecer os outros colegas, conversar com médicos do Brasil e de outros países do mundo também. E será optativa. E, para terminar, teremos no último módulo o trabalho de conclusão de curso, que vai sedimentar o conhecimento. Vocês vão ter a oportunidade de, durante cada semana, trabalhar um pouco naquele material e, ao final, juntar, revisar, rever todo o conhecimento aprendido e entregar o trabalho de conclusão para realmente encerrar as nossas atividades. Com isso, a gente quer salvar vidas, diminuir os custos de saúde no Brasil e no mundo e investir na hora certa. Realmente trazer o investimento da saúde do nosso tempo também, não só de tratar, muitas vezes, uma situação já mais paliativa, mais avançada, mas para a prevenção, que traz as melhores chances de cura e menores custos para o sistema de saúde também. Algumas informações gerais do curso, então. O que a gente pretende atingir são os médicos generalistas, mas os médicos especialistas também, que não trabalham com oncologia diretamente, do Brasil, de todos os países da língua portuguesa, desde que sejam fluentes em português. A duração e o local. Lembrando, o curso será totalmente online, então é uma oportunidade realmente o profissional que trabalha bastante e uma duração de 6 semanas. A aprendizagem será assíncrona, 24 horas, por 7 dias na semana, com fórum de discussão, um estudo dirigido de materiais exclusivos que nós preparamos para vocês, discussão de casos e dos conteúdos de cada módulo. Teremos também o que a gente chama de peer learning, que é o aprendizado em grupo, em discussão, que é uma das ferramentas mais importantes do aprendizado. O ser humano desenvolveu se comunicando, trabalhando em grupo, e é assim que a gente aprende de forma mais efetiva hoje em dia. Além disso, os nossos professores, vocês vão conhecer, também são pessoas muito reconhecidas na área e vão trazer os melhores aprendizados para vocês. Meu nome é Emanuel Dias Neto,
Minha formação é como biólogo. Eu me graduei pela Universidade Federal de Minas Gerais. Posteriormente, eu fiz um mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz na área de biologia molecular, seguido de um doutorado na própria UFMG. E eu vim para o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer em 1997 para fazer um pós-doutorado. Eu vou falar hoje para vocês alguns conceitos muito básicos, mas absolutamente essenciais para a gente entender um pouco por que os tumores acontecem. Então eu falo isso para que a gente esteja alerta aos sinais, aos sintomas e que não sejam postergados esses sintomas, que são sintomas muito comuns, muito gerais, mas que podem estar ali nos falando que algo não está bem, né? Meu nome é Maria Isabel Achatz, eu sou médica geneticista. Nós vamos falar um pouco sobre os cânceres hereditários e aquelas famílias que têm múltiplos casos de câncer ou tumores típicos que valeriam a pena uma investigação genética. Meu nome é Fernando Soares, eu sou patologista já há longo tempo, né? Eu tenho a formação acadêmica inicialmente, por um longo período trabalhei no AC Camargo e hoje sou patologista-chefe da Redditor, o diretor médico da Redditor. O diagnóstico do câncer, de alguma forma, sempre passa pelo patologista. Meu nome é Maria Paula Curado, eu nasci em Goiânia, fiz cirurgia oncológica, depois cirurgia de cabeça e pescoço. E aí eu resolvi trabalhar com registro de câncer de base populacional. Eu comecei a notificar todos os casos de todos os pacientes que chegavam com câncer para tentar entender os fatores que estavam... Por que aquelas pessoas adoeciam? Eu não quero ampliar só números e dias na vida do paciente com câncer idoso. Eu quero garantir qualidade de vida para esse paciente. Então a oncogeriatria, ela entra muito nesse lugar e às vezes as pessoas têm um pouco de confusão de achar que isso é uma outra especialidade. Meu nome é Maria Tereza Cruz Lourenço, eu sou médica psiquiatra, eu sou formada pela Escola Paulista de Medicina e sou especialista em psiquiatria. Que momento que foi que a psiquiatria e a psicologia, elas entraram, elas vieram fazer parte desse mundo da oncologia, né? E algumas informações finais do curso. A gente precisa que o aluno realmente se dedique bastante. Então vocês vão ver, dá um pouquinho de trabalho, mas vai valer muito a pena. A gente estima que, em média, nesse curso de 6 semanas, o aluno vai ter que se dedicar de 40 a 50 horas no total. Em torno de 10 horas por semana, considerando todos os materiais, as participações e discussões. O aprendizado síncrono será em torno de 2 horas. São aquelas aulas, a obrigatória, a aula magna e as aulas de networking para tirar dúvida. A aula magna dura 1 hora por semana e a de networking tira dúvidas 1 hora. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante.